boa parte das pessoas já passou por essa experiência. Ao percorrer um longo caminho em estrada de terra, sem sinalização, se deparou com uma encruzilhada. A decisão de tomar o rumo da direita ou da esquerda, neste caso, ocorre muitas vezes por intuição. Sempre um dos caminhos será o certo. É o que vai te levar em segurança para o seu destino final. Na outra estrada, você encontrará buracos pelo caminho. O trajeto será mais longo e sinuoso e não chegará ao local desejado. O cidadão está agora diante dessa encruzilhada. Em pouco menos de 3 semanas, o brasileiro vai tomar a decisão de qual o caminho a tomar: o da renovação e das novas perspectivas ou o da continuidade com a promessa de uma falsa mudança. Considero, senhores senadores, que a disputa nesse segundo turno será acirrada, o que não dá para a senhora presidente Dilma ficar confortável com os 8 pontos percentuais de diferença entre ela e o senador Aécio. Todos os votos depositados nos outros candidatos, além dos brancos e nulos, somam um montante considerável de quase 60% de insatisfeitos com a gestão petista. Analisando o resultado das votações de primeiro turno por região, constatei que em importantes estados do Sul e Sudeste, o candidato da oposição, o senador Aécio Neves, ganha da senhora presidente Dilma. Em São Paulo, a votação foi de mais de 44% para o senador Aécio. A senhora Dilma teve 25% dos votos. Em Santa Catarina, terra do eminente senador Caucido Moldaner, foi de 52% para o tucano, contra 30% da senhora presidente. E no Paraná, do senador Requião, 49% para o senador Aécio e 32% para a presidente Dilma. No Distrito Federal, vitória para o PSDB foi de 36% a 23% da candidata à reeleição. Ou seja, estados onde há pujança econômica e população com bom grau de instrução, o vencedor foi o senador Aécio Neves. A senhora presidente Dilma ganha no Norte e no Nordeste, regiões altamente dependentes do Bolsa Família. Já havia defendido aqui, senhores senadores, a proposta do nosso presidencial Aécio Neves de transformar o Bolsa Família em política de Estado. Sim, para evitar que o programa cujo embrião foi gestado no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com o Bolsa Escola, não vire moeda de troca durante o processo eleitoral. Analisando alguns dados do relatório aprovado pelo Tribunal de Contas da União em setembro, a respeito dos programas de assistência social do governo e desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, percebi algumas coisas e acho que não seria leviano afirmar que há uma relação quase que direta entre os eleitores da senhora presidente e os beneficiários da Bolsa Família. A maior parte dos beneficiados pelo programa encontra-se no Nordeste, região que registrou os maiores índices de votação da senhora presidente. O Maranhão, por exemplo, onde a senhora presidente recebeu 69% dos votos válidos, tem 50,34% de sua população dependente do programa. Também altamente dependente do Bolsa Família é o Piauí. Lá são beneficiários 48,24% dos piauenses. A senhora presidente recebeu o voto de 70% da população do Estado. Alagoas, Ceará, Paraíba e Sergipe também têm entre 45% e 41% de suas populações atreladas ao Bolsa Família. Nesses estados, a senhora presidente atingiu índices de votação superiores a 50%. Constata-se, portanto, senhores senadores, que as regiões do Nordeste e do Norte lideram o ranking das que possuem mais beneficiários do programa Bolsa Família, em relação à sua população, respectivamente 42,6% e 36,3%. Dos mais de 55 milhões de habitantes da região Norte,
e Nordeste, 23 milhões recebem o benefício, enquanto que na região Sul, dos 28 milhões de habitantes, apenas 3 milhões e meio recebem o benefício, ou seja, 12,2%. Com exceção do Acre e do Pará, os estados do Nordeste estão entre os 10 maiores beneficiários do programa Bolsa Família, em relação à sua população. Ao analisarmos o número das eleições, no Acre, a senhora presidente teve apenas 28% dos votos. Claro, sabemos que é a terra da senhora Marina Silva, que recebeu 41% dos votos. Mas o senador Aécio também foi o mais votado, que é a senhora presidente naquele estado, com um índice de quase 30%. Senhor presidente, eminente senador Paulo Paim, infelizmente, diversos municípios brasileiros, especialmente no Nordeste, vivem exclusivamente da renda de R$ 77 do Bolsa Família. São localidades paupérrimas. Por isso, temos a consciência da importância do Bolsa Família para retirar essa gama enorme de pessoas da miséria absoluta. Já afirmei em outra ocasião e desta tribuna que não é apenas questão semântica transformar o programa Bolsa Família em dever do Estado. É direito do cidadão, como propôs em projeto de lei o nosso senador e candidato a presidente Aécio Neves. Esse instrumento de inclusão social importantíssimo deve ser definitivamente incorporado ao arcabouço jurídico nacional, como forma de se evitar seu uso eleitoral. O Bolsa Família beneficia 14 bilhões de famílias, alcançando mais de 48 milhões de brasileiros. Os 24 bilhões gastos com o programa representam 0,5% do PIB, valor economicamente razoável, que pode ser incorporado na programação orçamentária. Institucionalizado o Bolsa Família, poderia ser ampliado, melhor gerido e fiscalizado. Há cerca de um mês, o Tribunal de Contas da União aprovou a auditoria nos programas de assistência social do governo. Teceu críticas a pontos importantes e apontou soluções. Talvez a principal delas seja a que desconstrói o mito de que o PT teria tirado 36 milhões de brasileiros da pobreza nos últimos 12 anos. Ou melhor, o Brasil teria superado o processo crônico de desigualdades sociais. A crítica do TCU provocou reações raivosas do Ministério do Desenvolvimento Social. Afinal, aponta equívocos em um dos principais carros-chefes da campanha da senhora candidata a presidente. O governo da senhora presidente considera miseráveis aqueles que têm a renda per capita abaixo de R$ 77, ou seja, 1,25 dólares por dia, conforme propõe o Banco Mundial, e pobre os rendimentos, o rendimento mensal entre R$ 77 e R$ 154. O problema é que o Banco Mundial define que esse valor deva ser atualizado pelo poder de paridade de compra de cada país. No Brasil, essa atualização não ocorreu entre 2009 e 2014, fazendo com que, no período, aspas, a linha da pobreza oficial se deslocasse do seu significado científico e útil para o uso em indicadores de desempenho, conforme as palavras do relatório do Tribunal de Contas da União. Ou seja, o governo da senhora Dilma maquiou números para encobrir a realidade. Ainda segundo o Tribunal de Contas da União, um cálculo aproximado com a base da inflação brasileira conclui que estavam na linha de extrema pobreza e pobreza as pessoas com a renda entre 100 e 120 e 200 reais em 2013. Portanto, valores acima dos estipulados no Decreto 8.232/2014, de 26 de junho deste ano, quando o valor passou de 70 para R$ 77. Ora, senhor presidente e senhores senadores, não precisa ser grande matemático para perceber que os dados do governo fantasiam o nosso drama social.
Por isso, muitos dizem que adorariam morar na propaganda do PT. Para o TCU, órgão de fiscalização auxiliar do nosso Poder Legislativo, os indicadores relativos ao alívio da pobreza estão distorcidos. Pior, representa o risco de o governo estar considerando que um número maior do que o real de pessoas teria superado a pobreza. Não é fácil desconstruir um mito, principalmente quando trata de uma das principais bandeiras do governo. Minha assessoria fez uma análise minuciosa do voto do ministro Augusto Scharmann e posso concluir que é totalmente infundada a crítica do Ministério do Desenvolvimento Social às conclusões do Tribunal de Contas da União. Como não tinha muito o que dizer, o Ministério do Desenvolvimento Social agressivamente atribuiu aos auditores do TCU a ignorância sobre os critérios internacionais de mensuração da pobreza e desconhecimento da legislação, e ainda disse estranhar o que chamou de posicionamento político daquele tribunal. Isso me faz lembrar, senhores senadores, aquele episódio da mitologia greco-romana, quando Júpiter, irado e contrariado, foi advertido por outro deus, aspas, se tu te irritas, logo não tens razão. A crítica foi prontamente rebatida pelo presidente do tribunal, Augusto Nardes, que afirmou em nota, na ocasião, que não houve qualquer equívoco, ignorância ou preconceito com a análise produzida pelo TCU e registrou o inconformismo e repúdio às difamações por parte do governo. O fato é quando se tem razão, não se tem razão, a saída é o grito. E o governo está esperneando. No entanto, contra os números concretos não adianta fazer birra. Outro dado interessante, excelências, ressaltado no relatório do TCU, diz respeito ao benefício da prestação continuada, ou seja, o BPC, que paga um salário mínimo às pessoas com deficiência e ao idoso com 65 anos, ou mais, que comprove não possuir meios de prover sua manutenção diretamente ou por meio de sua família. Não atendidas nesse programa aproximadamente 4 milhões de pessoas, aliás, são atendidas nesse programa aproximadamente 4 milhões de pessoas. O gasto anual é de torno de 44 bilhões de reais. Juntos, o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada consomem 1,5% do PIB. O TCU detectou algumas fragilidades que representam um risco de ocorrência de fraudes e erros no cadastro e fiscalização dos recursos do BPC. Destaco ainda, da análise do tribunal, um fato muito importante, senhora senadora Ana Amélia. Além da estimativa superestimada da superação da pobreza, como já comentei, este governo deixa a desejar numa ação fundamental, o estímulo, a porta de saída do Bolsa Família. Ou seja, apesar de ser uma ação de longo prazo, é necessário garantir meios para que os adultos dessas famílias tenham capacitação profissional e emprego. Dessa forma, com renda própria, poderiam sair do programa. A senadora Ana Amélia desejaria uma parte? Eu queria... O que eu faço com o maior prazer. O prazer é meu, senador Rubem Figueiredo, pela abordagem desse tema tão relevante para o país. Este é um programa de alto alcance social, indiscutível, com repercussão, inclusive, internacional em países em desenvolvimento, pelo alcance social que tem o Bolsa Família. Originalmente, Bolsa Escola, e aqui o senador Cristóvão Buarque foi um dos formuladores. Outros partidos iniciaram o programa com comprometimento da família e a participação do desempenho do aluno beneficiado com o Bolsa Escola. Hoje não há esta contrapartida e esse é um programa que está hoje, lamentavelmente, pela relevância que tem, sendo usado politicamente, o que não deveria ocorrer, porque é um programa de Estado e tenho convicção plena de que todos os governantes que sucederem o atual governo manterão o Bolsa Família
porque essa, como a estabilidade econômica, são conquistas sociais. E não se pode eliminar também a possibilidade de um aperfeiçoamento para que, como política de Estado, ele seja preservado e até ampliado. E é exatamente isso que nós temos que debater no Congresso Nacional. E, como eu disse, é relevante. O que eu lamento muito é pegar este tema, que tem tanta sensibilidade, para ser apenas e tão somente hoje um embate de motivo e de mote para a campanha eleitoral, para atacar o adversário ou para defender o seu feito. Então, eu penso que tem que até respeitar o beneficiário do Bolsa Família em relação a um programa que deveria ser, e deve ser, e será sempre um programa de Estado, mas não um joguete ou um uso eleitoreiro que pode comprometer até a própria natureza deste programa de alto alcance social. Eu queria cumprimentá-lo pela abordagem e espero que não se interprete a sua manifestação como uma tentativa de menosprezar este programa, que eu tenho certeza, Vossa Excelência, como nós todos temos um grande respeito e valorizamos o Bolsa Família como uma grande conquista social. Então, tem que ser preservado como política de Estado. E cumprimentos a Vossa Excelência, senador Rubem Figueiredo. Muito grato a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. A análise que eu estou fazendo é justamente no sentido das palavras que Vossa Excelência acaba de proferir com tanta proficiência e conhecimento da questão. Esse programa deve ser uma instituição do Estado e não um instrumento de ação político-eleitoreira. Devemos valorizá-lo, melhorá-lo se possível. E essa é realmente a proposta do candidato do meu partido, o senador, nosso colega Aécio Neves, que não se destrua absolutamente essa instituição, que foi, como Vossa Excelência, lembrada pela primeira vez no Brasil pelo eminente colega nosso, o senador Cristóvão Buarque, e foi seguido após pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Que se continue, que isso não constitua instrumento de ação política para ninguém, nem para a situação, nem para as oposições. O que as oposições querem é justamente que isso seja uma instituição permanente e que se dê condições efetivas para que o cidadão que hoje se sente beneficiário do Bolsa Família tenha condições de se reabilitar, conquistar alguns degraus na sua vida para participar conosco da vida nacional. Eu sou muito grato a Vossa Excelência pelo seu aparte. Vejo que o senador Suplicy também deseja se pronunciar. Com o maior prazer, senador Suplicy. E quero dizer que eu já estou sentindo saudade de Vossa Excelência. Obrigado. Senador Rubem Figueiredo. Me permite, Vossa Excelência tem o meu mais profundo respeito. Muito obrigado. Fui colega de Vossa Excelência lá na Câmara dos Deputados. E desde aquela ocasião, há 30 anos ou mais atrás, eu admiro a ação política parlamentar de Vossa Excelência e também a sua estirpe de valoroso homem público. É com muito prazer que eu aceito o seu aparte. Permita, senador Rubem Figueiredo, que eu possa complementar algumas de suas observações. De um lado, com respeito à origem do programa Bolsa Família e, segundo, com respeito a para onde ele vai. Primeiro, no que diz respeito à origem, está aqui o senador Odacir Soares, que em 1991 acompanhou aqui a apresentação desde abril daquele ano, em meu primeiro mandato no Senado, do projeto que institui o Programa de Garantia de Renda Mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa que não recebesse, na época, 45 mil cruzeiros, passaria a ter o direito de receber metade da diferença, uma proporção de 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. Agosto de 91, num simpósio dentre 50 economistas, aproximadamente simpatizantes do PT, quando eu expus a proposta, José Márcio Camargo, da PUC do Rio de Janeiro, ponderou que seria bom começar a garantia de uma renda mínima relacionando as oportunidades de educação. E escreveu o artigo nesta direção. Em 93, ele escreveu um segundo artigo na Folha de São Paulo. Ao final de 94, no segundo semestre,
tanto Cristóvão Buarque, aqui em Brasília, que era candidato a governador, como José Roberto Magalhães Teixeira, prefeito do PSDB, ambos fizeram proposições, Cristóvão na campanha e José Roberto Magalhães Teixeira em projeto de lei à Câmara, exatamente instituindo programas de garantia de renda mínima relacionados às oportunidades de educação. As famílias que não recebessem até meio salário mínimo per capita, e desde que as suas crianças de 7 a 14 anos estivessem frequentando a escola, receberiam um complemento de renda no Distrito Federal, equivalentes a um salário mínimo, em Campinas, ao necessário para complementar meio salário mínimo per capita, ambos de natureza semelhante, com ligeiras diferenças. Ambos projetos começaram e se tornaram prática logo no começo de 95. Foi então que inúmeros municípios como Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Belém, Mundo Novo, Caxias do Sul, dezenas em todo o Brasil começaram a instituir programas naquela direção. E disso resultou 6 projetos na Câmara e no Senado, 3 na Câmara, 3 no Senado. Em 1996, eu levei a maior autoridade sobre o programa da renda básica para conversar com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Estava o ministro Paulo Renato Souza, Nelson Marquesan, um dos autores daqueles projetos. Felipe Vampares disse ao presidente Fernando Henrique que a meta seria, bom, um dia termos a renda básica incondicional, mas iniciar a garantia de uma renda, relacionando as oportunidades de educação, significava um investimento em capital humano e algo muito adequado. O Fernando Henrique, então, deu sinal verde para que o Congresso aprovasse a Lei 9.533, de 97, projeto de Nelson Marquesan, pensados os outros 5 que eu mencionei, pela qual o governo federal financiaria em 50% os municípios que adotassem projetos naquela direção, os 20% de menor renda per capita no primeiro ano, e até que no 5º ano todos passassem a receber aquele financiamento. Antes mesmo de completar o 5º ano, em 2001, o presidente Fernando Henrique baixou medida provisória, e que logo transformada em lei, que em homenagem a Magalhães Teixeira, teve o seu nome, ele havia falecido pouco antes, e aí se instituiu o que se chamou o Programa de Renda Mínima relacionado às oportunidades de educação, também denominado Bolsa Escola, em homenagem, conforme Vossa Excelência mencionou, ao então governador Cristóvão Buarque, que foi um dos pioneiros, e então logo depois veio o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, no início do governo do presidente Lula, o Cartão Alimentação. Esses 4 programas foram unificados e racionalizados em outubro de 2003 pelo presidente Lula e passaram de 3,5 milhões de famílias beneficiadas para hoje as 14 milhões de famílias, conforme Vossa Excelência mencionou, correspondendo a quase 1/4 dos 202 milhões de brasileiros que somos hoje. Mas, e aí passo para, depois de complementar melhor tudo o que aconteceu nesse período, e que, de fato, Vossa Excelência salienta bem, isso foi o resultado de experiências suprapartidárias e que teve a colaboração de pessoas de todos os partidos. Ressalto que aqui, tanto a Lei 9.533, quanto a nova lei, depois denominada Magalhães Teixeira, aqui ambas foram aprovadas por todos os partidos, não houve objeções. Mas também gostaria de salientar que, mais e mais, estudando esse tema, em dezembro de 2001, eu apresentei uma nova proposta aqui para instituir a renda básica incondicional para todos os brasileiros e brasileiras e até para os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais. E graças ao relator Francelino Pereira, que disse: Eduardo, é uma boa ideia, mas que tal você aceitar um
parágrafo que diga que será instituído por etapas a critério do Poder Executivo, iniciando-se pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, até que um dia se torne um direito inalienável de todos, universal. E eu aceitei, graças àquela proposição de instituir gradualmente, para compatibilizar com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa ter a receita correspondente. O Senado aprovou por todos os partidos em dezembro de 2002, em dezembro de 2003, a Câmara por todos os partidos, e o ministro Antônio Palocci, então, esclareceu ao presidente Lula como é para instituir gradualmente, se é factível, pode sancionar. O presidente Lula sancionou em 8 de janeiro de 2004. Vossa Excelência, como os 81 senadores, assinaram a carta que encaminhamos à presidenta Dilma Rousseff para que ela venha a instituir um grupo de trabalho para estudar quais as etapas de transição do programa Bolsa Família para o dia que instituirmos a renda básica incondicional. A experiência que existe no mundo, no Alasca, fez com que o pagamento de um dividendo igual aos primeiros 300 mil habitantes e hoje 700 mil habitantes em 32 anos, fez do Alasca passar, em 1980, do mais desigual estado norte-americano para hoje o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. Diversos livros têm sido publicados dizendo que a experiência do Alasca poderá ser utilizada, e ali é um bom exemplo para todos os países, inclusive o nosso, que é o primeiro país cujo Congresso Nacional aprovou lei nesta direção. Assim, prezado senador Rubens Figueiredo, com todo o respeito, eu queria aqui observar, eu tenho a convicção de que qualquer que sejam os próximos presidentes, nós veremos um dia, e eu acredito que em breve, quem sabe em 2017, o ano que o Papa Francisco visitará novamente o Brasil, instituir esta renda básica incondicional que, na minha avaliação, terá até vantagens em relação ao programa Bolsa Família. Saliento que no sítio eletrônico, na página do Ministério do Desenvolvimento Social, há hoje 19.300.000 famílias com renda familiar per capita até R$ 154 por mês, e as 14 milhões de famílias, por Vossa Excelência citadas, hoje beneficiárias, corresponde a 73% daquelas que poderiam estar recebendo. Ainda não se completou aquilo que a presidenta Dilma conclamou a todos os governadores e prefeitos e entidades da sociedade civil, nós, cidadãos brasileiros, senadores, se porventura encontrarmos alguma família com renda familiar abaixo dos R$ 154, de informarmos a ela, vocês têm o direito, o pai e a mãe, de ir lá na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e se inscreva e passe a receber o programa Bolsa Família. E isto como eu acredito que esse é um estágio, um passo muito importante, chegarmos a 100% das famílias que têm direito no processo da busca ativa, para então pensarmos nos passos seguintes, a renda básica incondicional para todos. Obviamente, os que temos mais contribuiremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber, mas aí teremos todas as vantagens de provermos maior dignidade e liberdade real a todos os brasileiros e brasileiras. Obrigado por esta consideração de lhe conceder essa parte para tentar enriquecer o pronunciamento de Vossa Excelência. É desta forma que eu recebo a parte de Vossa Excelência, senador Suplicy. E não posso deixar de cumprimentá-lo, porque realmente a origem do projeto Bolsa Família nasceu da inteligência de Vossa Excelência através da renda mínima. Isso não poderá ser esquecido pela nação e será, sem dúvida alguma, um dos lauréis que Vossa Excelência deixará registrado no Congresso Nacional. Quero dizer a Vossa Excelência que os dados que aqui apresentei são dados de uma pesquisa ou audiência, melhor dizendo, do Tribunal de Contas da União, baseado
em dados também preconizados pelo Banco Mundial. A Bolsa Família teria que ter um valor muito maior do que tem hoje. E é esse o grande objetivo do futuro governo do país, que tenho certeza que será do nosso prezado companheiro, atual senador Aécio Neves. Muito grato a Vossa Excelência pelas explicações retrospectivas que fez, que, sem dúvida alguma, repito, enriquecerão esse meu modesto trabalho. Senhor presidente, desejo concluir, se me permitir, mais alguns minutos, para dizer que outro aspecto interessante que deixamos passar despercebido é que quem está no Bolsa Família não entra nos índices de desempregados. Então, se pensarmos bem, não podemos dizer que o Brasil tem apenas 5% de taxa de desemprego. Outra maquiagem que o Partido dos Trabalhadores quer fazer realidade. A preocupação maior é que essas pessoas que hoje são beneficiadas pelo Bolsa Família sejam também as que no futuro necessitarão do benefício de prestação continuada. Assim seria gerado um impacto infinitamente maior no orçamento, uma vez que os gastos com o BPC são substancialmente superiores. Sem contar no grave problema social de nosso país virar uma nação com mais de 50 milhões de pessoas, ou seja, 1/4% da população completamente dependente do Estado, pagos com pesados impostos cobrados dos contribuintes brasileiros todos os dias. Reconheço, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, a necessidade de o Brasil não virar as costas para os seus pobres. Mas, como diz o velho ditado, é preciso dar a vara e ensinar a pescar e não chegar apenas com o peixe. A política populista tem entregado o peixe há 12 anos. Esse período já é um longo prazo. Com certeza, os beneficiários do Bolsa Família querem ter o direito de ter uma vida mais digna, de consumir, de ter sua TV e outros bens de consumo, de sair da faixa de pobreza e também integrar a classe C. Isso é difícil, mas não é impossível. Com a vontade política e pessoas competentes, é possível detectar o potencial econômico dessas regiões paupérrimas, que dependem quase que exclusivamente do Bolsa Família, estimular a chegada de empresas e criação de cooperativas. É difícil, é demorado. Por isso, precisamos de gestores com a consciência de estadista, que, acima do seu projeto de governo, de querer fazer de seu nome uma marca, que pense no Brasil como nação. Ora, a redução das desigualdades poderá ocorrer, de fato, quando desvincularmos a ideia assistencialista que cerca o Bolsa Família e transformá-lo em política de Estado. Queremos que os programas de transferência de renda não se perpetuem, sejam apenas uma fase histórica a ser superada com o pleno desenvolvimento e o crescimento econômico do nosso país. Isso pode ocorrer com a melhoria da qualidade da educação, da assistência à saúde, da garantia de segurança pública, da oferta de emprego. Esse é o país que desejamos, um país que passe por um amplo, profundo processo de superação de diferenças e injustiças sociais. Senhor presidente, senhores senadores, esse é o clamor das urnas, proclamado no último dia 5 desse mês de outubro. Espero, sinceramente, que esse seja o caminho das mudanças políticas que tanto a nação reclama. Muito obrigado, Excelência, senhor presidente, pela oportunidade de me estender o tempo possível para concluir o meu pronunciamento. E grato aos senhores apartiantes, que muito me honram.